Oi, gente, tudo bem com vocês? Tudo em paz? Animados para mais um encontro de direito empresarial aqui no Aprenda em 30 Minutos do Aprovação PGE, comigo, professora Mariana Costa. E a conversa hoje é sobre um tema específico e extremamente importante do direito empresarial, da nossa legislação falimentar. A conversa hoje é sobre a recuperação judicial, este instituto tão relevante para a vida de uma empresa. E por que eu digo que ele é muito importante para a vida de uma empresa? Olha só, gente, acompanha comigo. A empresa, assim como qualquer pessoa física, como eu, como você, ela pode ser desenhada numa linha do tempo. A empresa, ela é gestada quando ela ainda é o quê? Uma sociedade em comum. Aquela empresa que ainda está em processo de preparação. Os sócios estão organizando o nascimento daquela empresa. O nascimento, o momento que a empresa ela vai nascer, ela vai adquirir personalidade. É quando? No registro na junta comercial competente. O registro público que vai publicizar a existência daquela sociedade. Por isso que no meu gráfico aí tem o quê? Um megafone. Porque é através da publicação desse registro que toda a comunidade ela vai conhecer quem são os sócios, quais são as responsabilidades daquele sócio perante a empresa, se eles detêm responsabilidade limitada, ilimitada, qual a participação daquele sócio, quais são as cotas daquele sócio, as ações, qual o capital social daquela sociedade. Enfim, esse é o momento do nascimento. Após o nascimento, a sociedade ela vai explorar economicamente a sua empresa. Ela vai, com o passar do tempo, angariar lucros, ela vai precisar firmar contratos, precisar fazer alterações contratuais. Ela vai casar, ela casa no momento que ela realiza uma operação societária denominada de fusão. Ela vai crescer, ela vai realizar incorporações. Ela vai separar, ela vai realizar uma cisão. Aqui, ó, o gráfico com a cisão parcial. Ela pode mudar de estrutura, assim como a pessoa atualmente ela pode realizar uma operação de mudança de sexo. Essa mudança na estrutura é uma transformação. Meus amores, ela vai realizar negócios, operações, alterações ao longo da sua vida. Só que vai ter um momento que a empresa ela vai o quê? Passar por dificuldades. Na vida de uma empresa, esse momento de dificuldade é um tratamento de saúde. Ela vai ficar doente, a pessoa física. Só que aqui, o tratamento médico dessa empresa, aí esse alvo é justamente a recuperação judicial. O tratamento de saúde da empresa, constante em nosso ordenamento jurídico da Lei 11.101 de 2005, profundamente, sensivelmente alterada pela 14.120. Então, eu posso afirmar que, fazendo esse paralelo entre a vida de uma empresa e a vida de uma pessoa física, esse momento, esse tratamento de saúde, quando a empresa está passando por uma crise transitória, é uma tentativa de reerguer, de soerguimento da empresa. É como ela vai passar pela sua dificuldade. Meus amores, há quem afirme que esta necessidade de se valer deste mecanismo tão importante, que é a recuperação judicial para a vida da empresa, é um mecanismo que demanda um esforço coletivo. Aí no meu gráfico só tem 2 pessoas, mas a gente pode colocar dezenas. Por quê? Porque há quem afirme que os dispositivos da 11.101, eles disciplinam basicamente institutos de
socialização das perdas. Não apenas o devedor vai arcar com as consequências e com os custos daquela crise transitória, mas também o fisco, os credores, eles vão suportar, pelo menos em parte, as consequências do insucesso daquela empresa devedora, quando, obviamente, constatada uma crise. E isso tudo ocorre por quê? Por conta da função social da empresa. Este princípio tão importante, reconhecido pela própria lei no seu artigo 47. Vamos ler o conceito do artigo 47, olha só. A recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores, do interesse dos credores, promovendo assim a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica. Meus amores, conclusão. A recuperação judicial nada mais é senão uma medida destinada a evitar a falência de uma empresa insolvente, evitar o encerramento das atividades. A recuperação judicial ela vai ser requerida quando a empresa ela perde a capacidade econômica, ela perde a possibilidade de arcar com as suas dívidas, de pagar aos seus credores. É uma tentativa de, no momento de dificuldade, a empresa ela reorganizar os seus negócios, ela ir bater na porta do judiciário e dizer: seu juiz, estou devendo, mas diante do meu relevante papel, diante da minha função social, eu vou me valer deste instituto e vou tentar redesenhar o meu passivo. Eu vou precisar de uma pausa nas cobranças, mas eu vou conseguir, sim, me recuperar da dificuldade financeira que venho enfrentando. Meus amores, recuperação judicial não é um reconhecimento do insucesso de uma empresa, diferentemente do que há uns anos atrás. Hoje em dia não mais, né? Hoje em dia os empresários eles estão conseguindo valer-se deste instituto tão importante, mas não é um reconhecimento de incompetência, é um pedido de socorro para superação, para que a empresa ela continue a exercer o seu papel tão relevante. Pessoas, consequências da recuperação judicial. Vejam só, deem um print nesta tela, porque tudo o que eu vou falar em relação à recuperação judicial a partir de agora pode ser, em apertada síntese, resumida nesta figura, neste slide. A recuperação judicial, ela tem como principal consequência suspensão das ações e das execuções contra aquele empresário devedor. A gente inclui aí também o inciso 3º do artigo 6º da Lei 11.101. Conversamos sobre esse artigo com bastante riqueza de detalhes no vídeo anterior. No vídeo que eu falo dos institutos comuns entre a falência e a recuperação judicial constantes da 11.101. Quem não assistiu esse vídeo, pausa agora e corre lá no vídeo anterior. Bem, já tendo assistido, eu partindo do pressuposto que vocês têm assistido aos meus episódios nesta saga do direito empresarial aqui no Aprovação PGE e que estão também fazendo o quê? Curtindo, comentando, compartilhando este conhecimento. Eu continuo dizendo que devemos incluir aqui nessa consequência a proibição de qualquer forma de retenção, arresto, penhora, sequestro, busca e apreensão, medidas constritivas, seja judicial ou extrajudicial, sobre os bens daquele devedor. É o nosso famoso, aqui na recuperação judicial, é o nosso famoso stay period, o período no qual o devedor ele vai ter uma pausa, um respiro em todas as medidas executórias que podem vir
a serem emitidas, serem executadas contra ele. Também é uma consequência da recuperação judicial, uma limitação transitória da autonomia administrativa daquele devedor. Por que eu digo isso? Porque nós vamos ter, e vamos conversar sobre isso daqui a pouco, a nomeação de um administrador judicial, uma figurinha que vai auxiliar o empresário devedor no exercício da sua atividade econômica. E mais do que isso, ele vai ser um fiscal do juiz. Então, é como uma consequência também da recuperação judicial, essa limitação da autonomia da empresa, do empresário. E, gente, terceira consequência da recuperação judicial, necessidade de cumprimento de um verdadeiro ritual, etapas que devem seguir uma ordem obrigatória de acontecimento e que não se trata de burocracia, mas se trata efetivamente de um ritual até o soerguimento da empresa. Exemplos de etapas desse ritual: análise judicial dos requisitos objetivos do pedido de recuperação judicial, sejam os requisitos materiais, sejam os requisitos formais. Despacho, decisão de deferimento do processamento da recuperação judicial. Após esse deferimento, habilitação de crédito dos credores, elaboração de um plano, aprovação e rejeição desse plano pelos credores, classificação dos créditos submetidos à recuperação judicial, a efetiva concessão da recuperação judicial e, por fim, cumprimento daquele plano até o soerguimento da empresa. Veja como ele é um verdadeiro ritual até o sucesso do procedimento. Gente, passando para o procedimento propriamente dito, quem pode requerer a recuperação judicial? Olha só, artigo 1º da lei, vimos no vídeo anterior, não temos dúvidas. Empresário individual e sociedade empresária. Devedor civil não se submete aos procedimentos da 11.101, nem a falência, nem a recuperação judicial ou extrajudicial. Mais do que isso, quem está excluído da possibilidade de requerer recuperação judicial? Empresas estatais e mercados regulados. Ponto final. Olha só. Empresa pública, sociedade de economia mista, instituição financeira pública ou privada, cooperativa de crédito, consórcio, entidade de previdência complementar, sociedade operadora de plano de assistência à saúde, sociedade seguradora, sociedade de capitalização e outras entidades legalmente equiparadas a estas. Meus amores, não é apenas o que consta desses artigos 1º e 2º da lei. Voltem lá no vídeo anterior. Eu repito, temos situações peculiares aí. Por exemplo, a cooperativa de serviços médicos, que é uma exceção à impossibilidade das cooperativas. Ela pode se submeter, sim. Mas olha só, conforme o artigo 48 da nossa lei. Vamos ler primeiro o artigo. Ai, cadê o artigo? Gente, perdida aqui nos meus slides. Quem pode se submeter à recuperação judicial? O devedor que, no momento do pedido, ou seja, no ato do pedido, ele tem que comprovar que, além de ser empresário, regularmente inscrito na junta comercial, exerce as suas atividades há mais de 2 anos e que atenda cumulativamente aos seguintes requisitos: não ser falido e, se o foi,
estejam declaradas extintas por sentença as responsabilidades decorrentes dessa falência. Não ter, há menos de 5 anos, obtido recuperação judicial ou a recuperação judicial com base em plano especial, que é qual? A recuperação da micro e da pequena empresa. Queridos, em relação a esse prazo mínimo de 5 anos de um pedido anterior, lembrem do caso das Americanas. Caso da Oi. A Oi, ela entrou com um pedido, ela obteve a concessão da sua recuperação judicial lá em 2017. Em 2023, ela teve o quê? Terminou o prazo de 5 anos numa sexta-feira. Na segunda-feira, ela já entrou com seu novo pedido, porque ela cumpriu este requisito cumulativo. E, por fim, não ter sido condenado ou não ter, como administrador ou sócio controlador, pessoa condenada por quaisquer dos crimes previstos nessa lei. Em relação a esta questão de ausência de condenação, eu trago uma polêmica. Vocês sabem que eu adoro polêmica. Meus amores, reparem só. Aqui, eu posso afirmar que nós estamos diante de uma transcendência da pena, da condenação de um crime falimentar anterior. Por quê? Porque não é a empresa que está requerendo que foi condenada. É um administrador ou sócio de outra pessoa condenada. Em relação dessa condenação anterior de outra pessoa jurídica, de outra empresa, se esta empresa, hora requerente, houver um sócio ou controlador ou um administrador anteriormente condenado, ela não vai poder requerer a sua recuperação judicial. Então, eu sou uma crítica desse dispositivo, desse inciso 4º. Mas, enfim, resumindo os requisitos, ser empresário, artigo 1º da lei. Além de ser empresário, ele está regularmente inscrito, é um outro requisito, e essa regularidade ela tem que existir há mais de 2 anos. Além disso, não ser falido ou foi falido, mas já foi declarada extinta esta obrigação, não ter obtido há menos de 5 anos recuperação judicial, seja a recuperação judicial tradicional, seja a recuperação judicial com base em um plano especial. E, por fim, não ter sido condenado ou não ter como administrador ou sócio controlador pessoa condenada por estes crimes. Entendidos, minha gente? Ainda em relação aos requisitos materiais, vamos conversar sobre o caso específico do produtor rural. Meus amores, quem é o produtor rural? Artigo 971 do nosso Código Civil. O produtor rural é o empresário cuja principal atividade seja uma atividade rural, pecuária, agrícola, enfim. Em relação ao produtor rural, o nosso Código Civil, ele não trouxe a obrigação de ele ser registrado. Ele tem a faculdade de querer ser um empresário. É diferente do empresário regular, o empresário tradicional, que o registro ele é meramente declaratório. Vocês que me acompanham desde os primeiros encontros de direito empresarial aqui no Aprenda em 30 Minutos, certamente estão lembrando deste nosso encontro. Mas, para quem não me acompanha desde o começo, além de, por favor, correr lá, raciocinem comigo. O registro da empresa, eu vou até ficar agora a tela inteira para vocês. Meus queridos, o registro do empresário, qualquer empresário, ele é meramente declaratório. Por quê? Porque o 966 do Código Civil, ele diz assim: empresário é aquele que exerce atividade econômica organizada para a produção ou a circulação de bens ou de serviços. O empresário rural não. O 971, ele diz o seguinte: o empresário cuja atividade rural constitua sua principal profissão, pode
observadas as formalidades do 968, fala do registro, requerer inscrição no registro público de empresa mercantis, caso em que, depois de inscrito, fique equiparado para todos os efeitos ao empresário sujeito a registro. O empresário rural, ele tem um registro constitutivo. Tá legal? Bem, voltando ao que nos interessa, em relação ao pedido de recuperação judicial, a nossa lei, ela trouxe, especialmente após a reforma de 2020, ela trouxe a seguinte situação. Se o requisito do 47 requerer, do 48, desculpa, requerer ele está, para requerer, está registrado há mais de 2 anos. E no caso e precisa estar registrado há mais de 2 anos. E no caso do produtor rural, o registro, ele é constitutivo, independente dele exercer a atividade anteriormente. Como é que fica a situação aqui? Conclusão. O produtor rural, seja o produtor rural natural, o empresário individual rural, ou o produtor rural, pessoa jurídica, sociedade produtora rural, na ocasião do pedido de recuperação judicial, não precisa estar inscrito há mais de 2 anos. Ele precisa estar inscrito, mas ele pode demonstrar o exercício da atividade rural por esse período. Entendido? Então, regra geral, qualquer empresário, registro há mais de 2 anos. Produtor rural, registro, ponto final. Comprovação do exercício de atividade empresária há, no mínimo, 2 anos. Entendido, gente? Onde é que está isso na lei? Na 11.101. Olha só. Como estão os nossos dispositivos? Nosso próprio artigo 48, parágrafos 2º e 3º. Ao produtor rural constituído como pessoa jurídica é dada a possibilidade de comprovação do prazo de 2 anos por meio da sua escrituração contábil fiscal ou por meio de obrigação legal de registro contábeis que venham a substituir essa escrituração quando entregue tempestivamente. Em relação ao produtor rural pessoa física, ao empresário individual rural, é dada a possibilidade de comprovação do prazo de 2 anos, com base no livro digital do produtor rural, por meio de obrigação legal de registros contábeis e até mesmo pela declaração de imposto de renda da pessoa física e balanço patrimonial, todos entregues tempestivamente. Entendido, gente? É importante destacar que esse entendimento ele já existia antes mesmo da reforma de 2020, enunciados 96 e 97 das jornadas de direito comercial, mas ele foi positivado, sacramentado com a reforma. Bem, esses são os nossos requisitos materiais. Em relação aos requisitos formais, nós temos aí as exigências do próprio pedido de recuperação judicial. Os requisitos formais, eles constam do nosso artigo 51 da lei. São todos os documentos necessários à instrução do pedido de recuperação judicial. Olha só, entre os pedidos, nós precisamos destacar exposição das causas concretas da situação patrimonial do devedor. Gente, de 2020 para cá, todo pedido de recuperação judicial impreterivelmente vai mencionar o quê? A crise do Covid-19, as medidas restritivas de isolamento social. Ela vai estar lá. Vai estar também, precisa estar também nessa petição inicial. Demonstração contábil dos 3 últimos exercícios sociais, balanço patrimonial, demonstração de resultados, relatório gerencial do fluxo de caixa, a sua projeção, relação nominal completa de todos os credores, sejam credores cujos créditos estão sujeitos à RJ e os que não estão, relação integral dos
empregados, relação de bens particulares dos sócios, controladores e administradores, extratos, enfim, todos os documentos que podem vir a ser úteis a esse pedido de recuperação judicial. Todos esses pedidos estão lá listados no artigo 51. Lembrando que esse rol é todo de documentos obrigatórios, mas não é um rol taxativo. Diversos outros documentos podem ser juntados pelo devedor, pelo empresário requerente, desde que sejam documentos que vão ajudar aquele juiz na verificação da necessidade daquele devedor dele se submeter a uma recuperação judicial. Meus amores, em relação ao pedido de recuperação judicial, é importante destacar que o valor da causa não pode ser os R$1.000 para efeitos meramente fiscais. A advogada adora isso, né? Não. Valor do montante total dos créditos sujeitos à recuperação judicial. Parágrafo 5º desse artigo 51. Vejam que não é o montante total de todos os créditos, de todos os débitos do devedor. O seu examinador pode colocar isso para querer lhe confundir, mas não é. Lá na petição inicial, devem constar todos os créditos, mas o valor da causa, apenas os débitos, os créditos sujeitos a registro. Atenção! Aquela empresa, ainda que esteja passando por uma dificuldade significativa, não é pré-requisito para a concessão, para que ela seja beneficiada com a justiça gratuita. Olha só. A circunstância da pessoa jurídica encontrar-se submetida ao processo de recuperação judicial, por si só, é o quê? Insuficiente para evidenciar a hipossuficiência necessária ao deferimento da gratuidade da justiça. Entendido, gente? Isso foi declarado em diversos julgados pelos tribunais superiores. Então, resumindo, é possível a empresa pleitear a justiça gratuita? Sim. Súmula 481 do STJ, todo mundo já sabe, né? Mas, para que tenha direito, ela precisa provar, além da necessidade da própria recuperação. Gente, olha só. Tudo que eu acabei de falar. Causas concretas da situação patrimonial, demonstrações contábeis, enfim. Todos os requisitos necessários à instrução dessa petição inicial. Verificada todas essa condição, o cumprimento desses requisitos, o juiz ele vai o quê? Deferir o processamento da recuperação judicial. É quando o juiz ele verifica todos os requisitos formais e materiais daquela recuperação. Mas atenção, o deferimento da recuperação judicial, ele é totalmente diferente da efetiva concessão da RJ. A concessão, ela vai acontecer depois de todas as etapas, de todo o ritual. E é quando o juiz ele vai efetivamente conceder e o devedor ele vai entrar efetivamente em recuperação judicial. Gente, antes de concluir o encontro de hoje, eu queria trazer para vocês o instituto da constatação prévia. É quando o juiz, antes mesmo de deferir o processamento, ele vai nomear um profissional de sua mais completa confiança, um profissional capacitado tecnicamente e com idoneidade para promover a constatação exclusivamente das reais condições de funcionamento da empresa requerente, da regularidade,
da completude da documentação apresentada. Atenção, a constatação prévia, ela vai consistir objetivamente na verificação das condições reais de funcionamento da empresa e regularidade documental. Esse profissional, ele não vai analisar a viabilidade econômica daquele devedor. É um procedimento, portanto, eletivo, é quando o juiz reputar necessário. É um procedimento que, na prática, já era aplicado por alguns juízes Brasil afora, mas que foi trazido para a lei. Foi regulamentada a sua possibilidade. Tá. Atenção, a constatação prévia, ela é determinada. Inaudita altera partes. Ela vai ser determinada sem que seja ouvida a outra parte e sem a apresentação de requisitos, de quesitos, nada. O juiz vai dizer, estou na dúvida se devo conceder este deferimento e vou chamar um profissional para ele verificar esta situação, lembrando que é exclusivamente para reais condições de funcionamento e regularidade, completude da própria documentação. Meus queridos, estão vistos os requisitos para o pedido de recuperação judicial. Até um próximo encontro, que vamos continuar falando sobre a recuperação judicial. Até mais, gente!